te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26, vamos compartilhar uma porção da palavra do Senhor. Vou te convidar a ficar em pé para juntos, em reverência, lermos essa santa palavra. Diz assim Gênesis capítulo 26, a partir do verso 1. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca da sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher, como pois disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande, e tinha possessões de ovelhas e possessões de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez-se o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavavam nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Amém, até aqui. Feche seus olhos, vamos orar, pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra em nossos corações. Senhor, te damos graças, porque o Senhor é um Deus bom, justo, misericordioso, amoroso. Obrigado por esse privilégio de estarmos na tua casa. Meu Deus, obrigado por esse louvor que apresentamos e entregamos ao Senhor, que é do fundo do nosso coração. E agora que vamos nos assentar em volta da tua palavra,
Espírito Santo, eu lhe peço que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Fique à vontade neste lugar, fale de uma maneira individual e pessoal ao coração de cada um dos meus irmãos aqui. Meu Deus, aqueles que estão no templo, aqueles que estão conectados conosco, eu lhe peço que o Senhor faça cessar toda e qualquer artimanha do inimigo que queira roubar essa palavra, em nome de Jesus. E que os corações e as mentes, meu Deus, estejam concentrados e conectados ao trono da graça nessa hora para serem alimentados pelo Senhor. Eu lhe peço, Deus, graça para transmitir essa palavra. Meu Deus, a unção do Teu Espírito Santo, a direção do Senhor sobre aquilo que o Senhor quer falar nessa noite, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu querido. A vida de Isaac, ela é inspiradora. Ela é inspiradora demais. Desde a sua meninice, filho da promessa, sabemos, Deus fez a promessa a Abraão de que da sua descendência, de uma mulher que era estéril, sua esposa era estéril, e que da sua descendência ele se tornaria uma multidão. E Deus cumpre essa promessa, nasce Isaac, e eu vejo que desde a sua infância esse menino ele já tinha um amor pelo Senhor, influenciado pelo seu pai, seguindo os passos de seu pai. Era um menino que já temia a Deus, que já honrava o Senhor e que tinha o seu coração apegado a Deus. E isso fica muito evidente para nós naquele evento onde Deus pede a Abraão que sacrifique seu filho. Lembra? Eles saem em caminhada, caminham 3 dias, chegam ao Monte Moriá, e ali Isaac está carregando sobre os seus ombros a lenha, que vai ser, sobre o qual se deitará o sacrifício que será oferecido a Deus. Mas mal sabia ele que o sacrifício era ele. E naquele momento, acredita-se que ele já era um adolescente, não era uma criança, já seria um adolescente, talvez 15, 17 anos, não se tem essa precisão, mas se acredita que seja adolescente. E imagina só, eu fico imaginando a fé no coração desse menino, desse adolescente. Porque chegou um momento que o pai dele teve que falar para ele, porque ele pergunta: pai, onde é que está o cordeiro? Ele diz: meu filho, Deus proverá. Mas chegou uma hora que o pai o amarrou e o deitou sobre a lenha. E eu imagino Abraão falando para Isaac: meu filho, o sacrifício é você, mas Deus vai fazer um milagre. Eu não sei como Deus vai fazer o milagre, mas Deus vai fazer. E eu imagino esse Isaac dizendo: oh, perfeitamente, meu pai, eu aceito o seu sacrifício. Imagina só, tem que ter fé para isso. Se fosse, tenta contextualizar isso nos dias de hoje. Um menino que ia sair correndo, o menino ia falar: eu? Você vai me matar? Ia chegar correndo em casa e ainda ia contar para a mãe: ô mãe, o pai ficou doido, o pai está querendo me matar. Imagina só isso. Mas Deus tem o controle de tudo, e Deus sabe de tudo. E eu vejo fé no coração desse Isaac desde a sua infância, seguindo os passos de seu pai, que é conhecido como o pai da fé, o Abraão, um homem que realmente temia e andava com o Senhor. E esse Isaac cresceu, constituiu família, casou-se, constituiu família. Agora seu pai já havia falecido, ele estava peregrinando justamente na terra que Deus havia prometido dar a ele e a sua descendência, que era essa terra aqui, a terra de Canaã. Mas chega um momento aqui que nós vemos que uma grande fome acometeu-se essa terra, uma grande fome, uma crise se instalou ali. Uma crise. E a crise, ela é uma encruzilhada. A crise é um divisor de águas nas nossas vidas, na vida das pessoas. Porque a crise faz uns colocarem os pés no caminho da vitória, mas faz outros descerem a ladeira da frustração, da tragédia e da ruína nas suas vidas. Na crise uns fracassam, mas outros têm vitória. Uns caminham, mas outros param no meio do caminho. A crise é um tempo realmente de oportunidade, onde uns olham para ela como a porta da esperança, como algo diferente, algo novo, mas outros olham para ela como a ruína total, como o extermínio de um sonho, de um projeto. A crise, ela sem dúvida gera medo, ela gera insegurança, ela gera instabilidade. E nós vimos aqui no início do capítulo 26 que Isaac teve receio. Isaac decidiu fugir daquela localidade, fugir daquele lugar onde havia uma crise instalada ali. Isaac temeu a fome
grande que assolava a terra ali. Mas a crise, eu quero ressaltar isso nessa noite, a crise é tempo de oportunidade. E a crise é tempo também da possibilidade de ver o milagre de Deus, de experimentar o sobrenatural de Deus, a mão de Deus, o agir extraordinário de Deus. Sabe, querido, eu quero compartilhar contigo alguns princípios que, segundo, baseados na palavra do Senhor, nos mostram como vencer em tempos de crise. Como vencer em tempos de crise, vencendo as crises que nos assolam. O problema da crise da vida de Isaac aqui foi uma crise financeira, foi uma fome que abateu-se naquela terra. Ele era um agricultor e um pastor de ovelhas, e como pastor de ovelhas, a fome significaria o extermínio do seu rebanho. Um problema gravíssimo, gravíssimo. Mas nós vamos ver aqui como é que estar sobre a condução e a direção do Senhor realmente nos garante vitória. Primeira coisa que eu quero dizer é que na crise, siga a orientação de Deus ao invés de fugir. Siga sempre a orientação do Senhor. Na crise nós somos desafiados a lutar pela própria sobrevivência, a sair do lugar comum. Nós vemos isso no verso 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus. Isaac moveu-se de lugar. Isaac estava num lugar e quando a fome se instalou, por uma questão de sobrevivência, ele saiu de onde ele estava e foi até a terra dos filisteus. Um outro lugar. A fome que estava assolando muito tempo aquela terra. Era tempo de escassez, era tempo de desemprego, era tempo de contenção de despesa, sabe? Era tempo de recessão. E ele saiu do lugar. Isaac não ficou lamentando, ele simplesmente levantou e falou: eu não posso ficar aqui, ficar parado, ficar passivo, ficar apenas inerte, não vai resolver o problema, eu preciso sair de onde eu estou. E ele levanta com toda a sua família, a caravana, todos os animais, todas as posses, todas as tendas, e sai caminhando e chega até a terra dos filisteus. Sabe, querido, na crise nós não podemos também, temos que ter cuidado de não buscar atalhos. Por que disso? Porque no verso 2 vai nos dizer que Isaac teve uma ideia de descer ao Egito. E o Egito sempre foi em razão do grande rio Nilo, que lá cerca aquela terra, que é banhado por outros rios também. Lá é lugar de fartura. Lá é lugar de fartura. Isaac teve uma ideia de descer ao Egito. Mas Deus disse para ele de uma maneira muito expressa: não desça ao Egito. Sabe, querido, em momentos de crise, por vezes nós queremos umas soluções rápidas, soluções imediatas para resolver o nosso problema, para cessar a dor, para aquietar a preocupação. E o Egito, ele nos faz lembrar a respeito de coisas de passado. Espiritualmente falando, Egito significa a velha vida, o velho homem, o tempo passado, o tempo sem Deus, porque depois que Cristo entra na nossa história, agora a gente passa a ser um novo homem, uma nova mulher, com o coração rendido ao Senhor. Então, espiritualmente falando, o Egito vai se referir ao mundo, às coisas que não são de Deus. E aqui eu quero te trazer um alerta. Cuidado para no tempo de crise, cuidado para não transigir com os valores de Deus. Cuidado para no tempo de crise na sua vida não transigir com os valores de Deus, porque a hora da crise as pessoas começam às vezes a ficar instáveis e pensar em possibilidades, em caminhos, e que às vezes esses caminhos podem ser caminhos que levam a distanciar da presença de Deus. Egito significa lugar distante da terra prometida. A terra prometida é a presença do Senhor. O Egito significa sair da presença do Senhor. Tenha cuidado nos tempos de crise na sua vida, para não transigir com princípios. Deus foi muito expresso com Isaac: não saia, não desça ao Egito, não vá para o Egito, não saia de onde eu quero, não saia da minha presença, não saia de dentro do meu propósito, não saia daquilo que eu estou traçando para a sua vida, o que são os meus planos a seu respeito. E Deus, querido, Ele tem sempre o melhor. Cuidado para não tapar os ouvidos à voz de Deus na hora da crise. E Deus fala, e fala de muitas maneiras. Ele fala através da sua palavra, Ele fala através da ministração da palavra, de uma pregação. Ele fala quando paramos para meditar, Ele fala quando louvamos. O Espírito Santo vai comunicando ao nosso coração, o Espírito de Deus fala, mas precisamos estar atentos para estarmos
sempre seguindo a direção do Senhor, porque o plano de Deus é sempre o melhor para nós. Assim diz a tua palavra através do profeta Isaías, capítulo 55, verso 8, ele vai dizer: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A vontade de Deus, querido, ela é sempre boa, perfeita e agradável a nosso respeito. Por isso, dê ouvidos à voz do Senhor. Dê ouvidos à voz do Senhor sempre, sempre. Uma outra coisa que eu vejo aqui, que na crise precisamos tirar os olhos das circunstâncias e colocá-los apenas na promessa do Senhor. Dos versos 3 a 5, Deus renova uma promessa aqui sobre a vida de Isaac, a mesma que havia feito ao seu pai Abraão, de abençoá-lo, de estar com ele, de caminhar com ele, de ter as suas mãos estendidas sobre ele, de guardá-lo e de prosperar o seu caminho. Sabe, querido, Deus disse para ele: não fuja, fique porque eu te garanto, eu vou cuidar de você. Sabe, isso significa o quê? Florescer onde está plantado. Porque é a bênção do Senhor é que faz a diferença nas nossas vidas. Sabe, isso mostra para mim e para você que, assim como Deus fez uma promessa a Isaac, de que o futuro dele, inclusive o Senhor Deus vem dizer: olha, Isaac, fique calmo, a sua descendência eu vou abençoar você hoje e a sua descendência, porque através da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. E essa promessa veio se cumprir lá em Jesus Cristo, muitos anos depois. Sabe, querido, o nosso futuro quem garante é o Senhor. Não deixe a ansiedade te estrangular. Não deixe a preocupação estrangular você, roubar o oxigênio dos seus pulmões. Não deixe. Aquiete o seu coração, acalme-se diante da presença do Senhor, porque de Deus é que vem o livramento. Deus acalmou o coração de Isaac, dizendo: eu estou contigo. Aquieta, Isaac, eu estou com você. A sua vida quem cuida sou eu, o seu futuro quem cuida sou eu. Aquieta o seu coração, aquieta. A causa, querida, da nossa vitória não é a ausência de problemas, entenda isso. A causa da nossa vitória não é a ausência de problemas, mas é a presença de Deus conosco, que nos garante a vitória no meio dos problemas. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus, porque o que nos dá a vitória, a causa da nossa bênção, a causa da vitória não é a ausência de problemas, porque os problemas eles vêm, eles vão e depois eles voltam de novo, voltam de outra natureza, outra espécie, mas é a presença de Deus conosco é que nos garante a vitória. É estarmos debaixo da graça do Senhor é que move o favor dele sobre nós. Nós vemos isso na Bíblia. Por exemplo, Moisés, quando na caminhada no deserto ele vem dizer para Deus: Deus, não me faça subir daqui se o Senhor não for comigo. Não me faça subir daqui, Deus. Eu preciso da presença do Senhor. E eu não abro mão da presença do Senhor, porque é o Senhor que me garante a vitória. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, verso 31, que diremos, pois, essas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou a todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Como não nos dará? Ele dará sim, porque ele é um Deus de graça. Sabe, querido, na crise precisamos obedecer sem questionar. No verso 6 nós vemos nós vemos aqui Isaac tomar essa postura diante da orientação que Deus deu a ele. Deus deu a ele duas ordens: não desça ao Egito e peregrina e fique na terra de Gerar. Peregrine pela terra de Gerar. E nós vemos que Isaac não discute. Isaac não vai questionar a Deus. Isaac não vai trazer os seus porquês a Deus. Isaac simplesmente decide obedecer. Eu quero te lembrar nessa noite que o caminho da obediência é o caminho da bênção. Você pode repetir comigo? O caminho da obediência é o caminho da bênção. O que garante a bênção do Senhor sobre as nossas vidas é o obedecer. É o obedecer a sua palavra, é obedecer os seus princípios, é obedecer tudo aquilo que Ele tem para nós. E não simplesmente aquilo que nos agrada. A gente está vivendo um tempo onde tem se pregado um evangelho flexível, onde se aceita da Bíblia apenas aquilo que nos agrada, aquilo que vai ser um peso, aquilo que vai significar renúncia à minha vontade, renúncia ao meu querer. Não, essa parte aí eu deixo de lado. Não, querido, a palavra do Senhor, ela é plena, ela é completa e ela é perfeita
para servir de bússola para a nossa vida, para que a gente experimente a bênção do Senhor sobre nós. Lembre-se disso, o caminho da obediência é o caminho da bênção. Outra coisa que eu vejo aqui é que na crise, invista em seu relacionamento familiar. Na crise, invista no seu relacionamento familiar. Do verso 7 até o verso 11 aqui, vai narrar uma triste experiência de Isaac, onde Isaac vai peregrinar ali na terra dos filisteus, e ele fica com receio das pessoas daquela terra se apaixonarem pela sua esposa e o matar para se apossarem dela. Uma triste realidade, sabe, querido? Os grandes homens da Bíblia, eles também têm os pés de barro. A Bíblia não esconde os erros de seus heróis, justamente para mostrar para mim e para você que eles eram gente como a gente. Todos eles, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Noé, Davi, Paulo, todos estes homens e mulheres, Esther, Ruth, registrados na palavra do Senhor, era gente como a gente que temia a Deus, gente que tinha compromisso com Deus, mas gente também que errava, gente que errou na criação dos filhos, gente que tomou decisão errada, gente que fez promessa a Deus de forma precipitada, gente que falou o que não deveria falar, gente que assumiu um compromisso que não deveria assumir, gente que entrou numa batalha e numa guerra que não era dele, entrou numa confusão que não era dele e custou caro. Gente que erra como a gente, sabe? A Bíblia vai nos ensinar. Deixa um exemplo como esse daqui. No momento de fraqueza de Isaac se demonstrou, infelizmente, um momento de fraqueza, uma covardia que teve no seu coração, quando ele tinha que ser mais corajoso. Não deixe que a crise financeira ou qualquer outro problema fragilize o seu relacionamento conjugal. De maneira nenhuma. Vigie. Não deixe que seja uma crise financeira, uma enfermidade, um problema de relacionamento com qualquer outra pessoa, atinja o seu casamento, o seu relacionamento conjugal. Invista no seu marido, cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos, cuide do seu casamento. A sua família, querida, é o seu maior patrimônio, entenda isso. A sua família é o seu maior patrimônio. Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Nenhum sucesso que você venha ter financeiro, nenhum sucesso que você tenha de qualquer êxito que você venha alcançar, vai compensar o fracasso de um casamento, o fracasso do relacionamento com os filhos. Por isso tenha cuidado. Um outro princípio que eu vejo aqui para nos alinhar e termos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas é que na crise, vença os prognósticos pessimistas e faça investimento, em vez de ficar lamentando. Vença os prognósticos pessimistas. Do verso 12 a 14 aqui, nós vemos Isaac semeando. Aquela terra, o texto vai nos dizer que era um período de fome, era um período de seca, era um período que o que se plantava não se produzia, um período que as coisas tinham saído do eixo, saíram do normal. Mas nós vemos aqui Isaac semeando. Verso 12, e semeou Isaac naquela mesma terra. Semeou. Muitos certamente podiam ter dito para ele: Isaac, não perde a semente não. Isaac, guarde a semente. Isaac, o tempo está ruim. Isaac, a hora não está boa para poder semear. Sabe, não tem água, não vai chover, não se tem previsão de chuva. Outros já tentaram plantar, mas não conseguiram, não tiveram êxito. Mas Isaac simplesmente ignorou essas vozes, e debaixo de uma diretriz do Senhor, de uma orientação do Senhor para a sua vida, que era ficar naquela terra, ele decidiu plantar. Ele não deu ouvido, querido, a essas vozes. Isaac se recusou a aceitar aquele decreto que os outros falavam a respeito dele, de que não daria certo, e ele semeou. Semeou em terra seca, semeou onde não havia possibilidade, semeou onde sobre a ótica humana não ia funcionar, não ia dar certo, mas semeou com fé. Semeou com fé. E esta que é justamente a diferença, querido. E eu quero trazer para você uma orientação nessa noite. Pare de reclamar. Isaac poderia ter reclamado: Deus, mas eu vou semear nessa terra seca. Deus, o Senhor me mandou ficar aqui e eu preciso de plantar, mas essa terra está seca. Não, Isaac não reclamou. Isaac semeou. Eu quero te dar essa palavra nessa noite. Pare de murmurar. De repente lá na sua casa você está murmurando muito, murmurando com a esposa, com o marido, com o filho. Pare
semeie na terra que você está plantado. Semeie na terra que você está peregrinando. Semeie no seu casamento. Semeie, marido, no coração da sua esposa. Semeie, esposa, na vida do seu marido. É o homem que Deus colocou na sua vida. É a esposa, é a companheira que Deus te deu. Semeie na vida dela. Semeie a melhor semente, semeie com fé. O casamento pode não estar indo bem, mas agrada ela. Em nome de Jesus, o relacionamento pode estar um pouco azedo, mas semeie na vida dele, abençoando ele. Semeie. Não pare de semear, não pare de regar no seu casamento, semeie na vida dos seus filhos. De repente pode estar com alguma rebeldia, com algum mau entendimento, de repente pode não haver tanta gratidão, mas semeie na vida dele. Semeie palavras boas, semeie palavra de bênção, semeie a palavra do Senhor, declare sobre ele que ele vai prosperar nessa terra. Semeie no coração do seu filho, semeie carinho, semeie abraço, semeie um beijo. Semeie uma palavra boa. Semeie, não pare de semear. Semeie onde você está trabalhando. De repente os colegas de trabalho murmuram demais, falam, não, esse trabalho aqui é ruim, esse patrão que não dá valor a gente, esse negócio que não está indo bem. Semeie onde é que você está trabalhando, querido. Semeie com amor, trabalhe com afinco, trabalhe com todas as forças, sabe, faça o seu melhor, se apresente e faça o seu melhor sempre. Faça o seu melhor, até que chegue um ponto que os outros vão olhar e vão dizer, não tem como esse negócio funcionar sem você, você é indispensável, a gente não abre mão de você, sabe, semeie, mas isso é através do empenho, através da força. Semeie, declare a bênção do Senhor sobre o seu negócio, sobre o seu trabalho, abençoe onde você está, que onde você chegar, você fala, Deus, a tua presença está comigo. E eu declaro que nesse lugar, hoje será lugar de bênção. Eu declaro que essas portas virão clientes aqui. Eu declaro em nome de Jesus que hoje a coisa vai fluir. Esse trabalho vai para frente no dia de hoje. Deus, me dá a tua direção, me dá a tua graça. Sabe, querido, semeie onde você está. Pode ser terra seca, mas semeie. Salmo 104, verso 14. Diz assim, e Ele que faz crescer o pasto para o gado, e as plantas para o homem, e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento. É de Deus, vem de Deus. Não importa se hoje o cenário de repente é de deserto, se a terra que você está é uma terra de deserto, lança as redes em nome de Jesus, querido. Lance com fé, lance confiando com o Senhor, ande pela fé. Faça o ordinário e espere o extraordinário da parte de Deus. Isaac fez a parte dele. Isaac semeou. A terra estava seca, mas Isaac creu e Isaac semeou. Isaac colheu, verso 12 vai dizer, 100 por 1. Ele plantou 1 e colheu 100. Isso é obra de quem, querido? Isso é obra de Deus. São coisas que não têm explicação. Qual é a explicação para isso? É a bênção de Deus, é o mover de Deus. Não tem uma resposta natural, porque o sobrenatural pertence ao nosso Deus. Você pode dizer glória a Deus. O sobrenatural pertence só ao Senhor, querido. É só ao Senhor. Faça a sua parte. Faça aquilo que está nas suas mãos. Regue, de repente, se precisar, se a terra estiver seca demais, regue com as suas lágrimas, regue com o seu clamor, regue com a sua oração, regue com a sua súplica, mas semeie e não pare de insistir, porque a bênção vem do alto. A intervenção sobrenatural de Deus, ela não anula a nossa ação natural. Depende da nossa correspondência para o milagre acontecer. Depende da gente semear, para que o Senhor possa realmente ordenar a bênção. Isaac cavou poços, ele plantou, ele investiu, ele trabalhou, e Deus o prosperou muito nessa terra. Mas não foi uma prosperidade passiva, onde ele ficou deitado em berço esplêndido de braços cruzados. Não, ele trabalhou. Isso mostra para mim e para você que a gente tem que realmente arregaçar as mangas e trabalhar e nos dedicar e fazer o nosso melhor e clamar ao Senhor, porque a bênção do Senhor é que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Uma outra coisa que eu aprendo aqui é que na crise proteja o seu coração da amargura, em vez de brigar às vezes pelo seu direito. Nós vemos aqui do verso 14 até o verso 21, Isaac prosperou, Isaac cavou poços, mas ele ganhou inimigos. Pessoas se levantaram contra ele. Sabe, querido, esteja no controle dos seus sentimentos. A sua paz de espírito, ela não tem preço. Não tem preço. Isaac enfrentou aqui a inveja dos filisteus. Ele enfrentou a rejeição de Abimeleque. Falou, sai de perto de mim porque você cresceu demais. Cresceu demais.
e a contenda lá dos pastores de Gerar, que tomaram os poços que ele cavou. Sabe, as pessoas normalmente não se alegram quando você prospera. Essa é uma verdade, geralmente. Então tenha inclusive cuidado com quem você compartilha as bênçãos que Deus tem colocado nas suas mãos. As suas vitórias, cuidado com quem você compartilha. Compartilhe apenas com quem realmente tem a mesma visão que você, com quem te ama de verdade, com quem se importa com você de verdade e com quem realmente quer o seu bem de uma maneira verdadeira e genuína. Porque nós vemos aqui que quando ele prosperou, Isaac prosperou, outros se levantaram com inveja. E a inveja, a rejeição e contenda são tensões que nós temos que enfrentar na vida. E Isaac enfrentou isso com o quê? Com paciência. Enfrentou com paciência. Quando os filisteus encheram os poços de entulho, ele com paciência reabriu os poços. Quando os pastores de Gerar contenderam, ele não foi discutir, ele não foi brigar, ele simplesmente deixou e seguiu para frente e falou: não, muito mais tem Deus para dar, e resolveu cavar em outro lugar, e a bênção de Deus esteve sobre ele, ele encontrou mais água. Sabe, querido, Isaac nos ensina que é possível, que é impossível ter paz e ser realmente abençoado sem perdão. A gente tem que decidir perdoar. Aquele que feriu, aquele que machucou, aquele que disse uma palavra indevida, aquele que te desonrou, decida perdoar. Não carregue essa mágoa contigo. Para você ter paz no seu coração, decida hoje. E perdão não é algo que a gente faz quando está com vontade. A gente nunca tem vontade de perdoar, essa é uma verdade. Perdão é uma decisão. Eu decido perdoar. E eu oro, e o Espírito Santo me dá a graça necessária. E daqui a pouco, com o tempo, isso vai se transformar apenas de uma cicatriz, onde eu vou olhar, eu vou lembrar daquele fato, e aquela dor que eu senti lá atrás não vai me alcançar mais, como uma cicatriz, sabe? Então lembre-se disso, para você ter paz, você precisa perdoar. Quem guarda mágoa, passa por cima dos outros e fere as pessoas, nunca vai ter paz na sua vida. Nós vemos isso aqui na vida de Isaac. As pessoas levantaram contra ele para contender, as pessoas levantaram para tomar o seu direito, para se apossar das coisas que eram dele. Ele não foi fazer exigências, ele não foi criar confusão, ele não foi brigar, ele simplesmente deixou, abriu mão e perdoou e seguiu para frente. E realmente a graça do Senhor, ele teve paz no seu coração e a bênção do Senhor continuava sobre ele. E por último, na crise, busque velhas e novas possibilidades, em vez de se acomodar. Busque velhas e busque novas possibilidades, ao invés de se acomodar. Nós vemos isso aqui na parte final, até o verso 25 aqui. Isaac reabriu os poços antigos que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam entulhados. Sabe, querido, sobre um aspecto espiritual, eu quero te fazer lembrar essa questão de cavar poços. Sobre um aspecto espiritual, a questão de voltar aos princípios, a voltar às origens, que é a palavra do Senhor. Nós precisamos, como família, reunir dentro de casa e ler a Bíblia e orar. Você quer ter bênção na sua vida? Comece a cavar os poços espirituais dentro da sua casa. Volte a reunir a família para ler a Bíblia e para poder orar juntos. Falar, vamos clamar, vamos fazer um jejum, vamos fazer um propósito de oração, porque nós cremos a poder no nome de Jesus. Isso é cavar poços espiritualmente falando, querido. Voltar atrás e resgatar os princípios da palavra do Senhor. Precisamos voltar às verdades da palavra, dessa antiga palavra que muitos falam que às vezes está ultrapassada e vem com coisas novas, com teologias novas, com novidade, com um modismo novo, como se fosse a solução para os problemas. Não, querido, a solução está aqui, nessa palavra. Que muitos vão dizer, não, isso é antigo, é retrógrado. Não, mas a solução é ela. Voltemos a ela. Voltemos a guardar essa mensagem. Precisamos desse evangelho, que é o evangelho genuíno. É ele que é a bênção, é a porta da bênção do Senhor sobre as nossas vidas, porque ele vai gerar fé no nosso coração. Isaac abriu novos poços também. Ele não apenas reabriu os poços que o seu pai havia cavado, mas ele abriu novos poços. Isso significa o quê? Que Isaac não ficou preso, ele não estava preso ao passado, ao saudosismo. Há pessoas que ficam apenas lembrando de coisas que viveu, de experiências que teve e que a vida mudou e coisas que ele perdeu, um saudosismo. Não, querido, olhe para frente, o relógio não volta.
A vida só segue para frente. Então tem uma expectativa nova no seu coração. Isaac decidiu cavar novos poços porque ele cria a bênção que Deus derramou lá atrás. Deus pode derramar de novo e derramar de maneira mais abundante ainda. Então eu vou fazer a minha parte, eu vou cavar poços. Não limite a visão, não deixe que o saudosismo limite a bênção do Senhor sobre a sua vida. Limite a sua visão. Deus tem muito mais para poder fazer. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero encerrar aqui. Gostaria de convidar a ficar de pé para nós orarmos. Isaac tirou os entulhos que os filisteus colocaram. Se a crise chegou, querido, eu quero te dizer, te lembrar nessa noite que você é um forte candidato a experimentar o sobrenatural da sua vida. Você pode dizer glória a Deus? Porque o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Sabe, feche seus olhos, eu quero orar contigo nessa hora. De repente hoje você está vivendo um tempo de deserto. Se você está no deserto, ouça a voz de Deus. Siga a direção do Senhor para a sua vida, querido. Semeie no deserto, semeie. Sabe, você está vivendo um tempo de um lugar seco. Em nome de Jesus, busque as fontes da graça de Deus sobre a sua vida. Tire os entulhos. Sabe, às vezes precisa de cavar, precisa de tirar entulho. Às vezes o entulho... Sobre o aspecto espiritual, entulho vai significar pecado. Às vezes está precisando de cavar poços aí, tirar um pouco de entulho, tirar às vezes algum pecado que está impedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Não deixe seu coração ficar azedo. Libere perdão sobre a vida daqueles que te feriram. Em nome de Jesus eu quero declarar nessa noite que o seu deserto vai florescer. Se o chão está duro, regue com as suas lágrimas, regue com o seu clamor, com a sua intercessão, mas não pare de semear. O nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus do milagre. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque a tua palavra, ela enche o nosso coração de esperança, porque ela é uma bússola para nós, ela nos mostra a direção a seguir, meu Deus, e ela nos aponta para Cristo como a resposta, meu Deus, de todos os nossos questionamentos e a solução, meu Deus, para todos esses problemas que vivemos aqui na terra, meu Deus, e também nos dá a direção de uma vida espiritual garantida pelo sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Obrigado por esse exemplo de Isaac, meu Deus, que o Senhor deixou registrado na tua palavra para, meu Deus, servir como um norte para nós hoje. E o Senhor conhece meus irmãos aqui. Há pessoas aqui que estão vivendo um período de terra seca, meu Deus, que estão vivendo em uma terra seca, período de fome, meu Deus, e em nome de Jesus, eu lhe peço que o Senhor complete essa palavra no coração, meu Deus, para que os meus irmãos tenham a direção do Senhor e não saiam da direção do Senhor, que eles caminhem firmemente, ouçam a voz do Senhor, meu Deus, que não venham transigir, meu Deus, com as ofertas que às vezes o mundo vai tentar para atalhar um caminho, meu Deus, para sair da crise. Em nome de Jesus, guarda o coração, guarda a mente, guarda os olhos, fortalece esse casamento, meu Deus, que às vezes pode estar abalado por alguma crise. Em nome de Jesus, dá sensibilidade espiritual à voz do Senhor, meu Deus, e opera os teus milagres de uma maneira extraordinária, meu Deus, que o teu povo possa, ó Deus, debaixo da palavra do Senhor, declarar, semear e colher, meu Deus, de uma maneira multiplicada, porque a bênção do Senhor, ela é muito maior do que podemos pensar ou imaginar. Meu Deus, completa essa palavra e, meu Deus, e manifesta com poder, com sinais e prodígios do Senhor, é o que eu lhe peço em nome de Jesus, amém.